Bem, amigos, vamos primeiramente agradecer aos nossos mentores pela presença de todos eles nas nossas vidas e vamos pedir a eles que fiquem conosco nesse momento de estudo. Vamos agradecer aos mentores do nosso grupo por trazer espíritos necessitados que, assim como nós, precisam aprender um pouco mais da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Vamos agradecer a todos eles, vamos dar as boas-vindas a esses irmãos e que eles possam aproveitar este estudo, que nós também possamos aproveitar este estudo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Vamos pedir aos benfeitores que fluidifiquem as nossas águas, para que elas possam nos proporcionar tudo o que precisamos para os nossos corpos, para o nosso equilíbrio. E assim, entre amigos, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade do estudo, de aprender um pouco mais dos ensinamentos do Mestre. Que assim seja. Amém. Então, vamos lá para o texto. Paula, você pode começar a leitura, por favor? Posso sim, tá me ouvindo? Sim. Então vamos lá. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não torne conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar. Que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor.
Continua, Gi? Eu vou ler. Obrigada, Paula. Deus te abençoe. Logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alva de injusta manifestação anti-espírita, apupos, gritaria, condenações. Dona Clélia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritas devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular, quando entra a senhora aflitíssima. É mãe. Tem o filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila, corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado, e quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: a senhora me perdoa? Ela, contudo, disse apenas com brandura: Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita, e ainda hoje, onde se encontra, é denodado batalhador do Evangelho. Hilário Silva, no livro O Espírito da Verdade, capítulo 6, Psicografia de Chico Xavier. Obrigado a todos. Nós temos muitos ângulos, né, de entrada num texto como esse. Mesmo o pequeno texto do Evangelho já em si seria, né, nós teríamos ali uma imensidade de coisas a considerar, mas eu vou escolher um desses aspectos que me chamaram a atenção, quando ele diz de sermos rigorosos conosco, né, e sermos mais compassivos com os outros. E é interessante porque não é ser rigoroso consigo mesmo só por ser rigoroso consigo mesmo. É que quando nós entendemos, né, graças a Deus, com o auxílio do conhecimento espírita, nós temos uma possibilidade de entender certas coisas que outros irmãos nossos não têm. E uma dessas coisas é que nós, se não cometemos faltas graves nessa encarnação, com certeza cometemos em outras. E que nós somos, né? Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa vida neste mundo tem um propósito, que é a melhoria de nós mesmos, tanto sob o aspecto da sabedoria, quanto sob o aspecto moral, né? E nós começamos a entender que há uma imensidão de coisas que nos cabem, que nós precisamos fazer, de aspectos da nossa personalidade que são ainda muito deficientes, que nós precisamos trabalhar, né? Às vezes nos falta coragem, às vezes nos falta humildade, às vezes nos falta, né, a simplicidade, a caridade,
nós sabemos, quando nos analisamos, quando temos um pouco de conhecimento de nós mesmos, que a nossa situação não é uma situação de muita diferença dos nossos irmãos, né? Que nós temos muito trabalho a fazer. E nesse ponto, nós começamos a nos concentrar sobre este trabalho que nós temos que fazer em nós mesmos. E é interessante que, à medida que nós começamos a fazer esse trabalho, nós começamos a perceber a dificuldade que é para fazer esse trabalho. Quanto nos custa esforço, sacrifício, repetição. Nós somos, às vezes, como crianças aprendendo beabá na questão moral, né? Ter paciência. Fácil falar, mas quantas vezes a gente perde a paciência? Ser mais humilde, né? Ser mais caridoso. Então, nós começamos, quando tentamos fazer e desenvolver essas virtudes, nós começamos a ser mais pacientes e mais tolerantes com os nossos irmãos. Porque muitos deles sequer têm o conhecimento que nós temos. Por exemplo, nós conhecemos as razões pelas quais nós devemos desenvolver essas virtudes, e nós compreendendo isso, nós podemos ter indulgência, ter compreensão com os outros. Além disso, ao fazer esse esforço, nós nos damos conta de quão difícil isto é, mesmo quando se tem conhecimento. E aí nós olhamos para os nossos irmãos com um pouco mais de compaixão, de compreensão, né? Porque nós fazemos, né? Nós tentamos esse esforço e nós vemos que é difícil. Então, tem muitos aspectos, né? Muitos me chamaram a atenção, mas lanço esse como uma primeira abordagem de reflexão, né? E nós abrimos para que possamos ter mais comentários, mais participações, mais pontos de vista. Oi, Mariana. Abre o microfone, Mariana. Abriu. Tá balançando o negócio aqui. Falando nessas dificuldades, César, eu tenho encontrado muita dificuldade e tenho estado em conexão, tentado estar em conexão com Jesus, acho que muito mais do que o normal. Estou trabalhando numa empresa que ela é nova aqui em Pinhal. É uma empresa que deve ter umas 40, mais ou menos, costureiras. A minha chefe, ela teve muita dificuldade em trabalho porque eram pessoas muito maldosas e fazendo serviços ruins, mal feitos, estragando peças para que ela saísse do emprego. E eu estou num grupo que, no meio desse grupo, que são grupos, né? Eu sou do início das calças, que passa para uma outra fase, que para outra fase. Então, somos uma equipe, são várias equipes. Dentro da minha equipe tem uma pessoa que é evangélica, eu não sei qual a sigla da igreja dela, mas é uma pessoa que eu sinto que é tão ruim, me pesa tanto, e eu percebo que ela, que serviço difícil, que não sei o quê, sabe aquela coisa de picuinha falando dos outros, e eu tento remediar, eu tento conversar, e eu me vejo pensando coisas ruins, e eu tenho todos os dias, em todos os momentos, sabe, pedido para Jesus me ajudar a não pensar assim, em ajudar esse grupo, né, essas pessoas que estão tentando prejudicar a chefe, que elas não entendem que elas estão se prejudicando. O pensamento, né, que a gente tem, e nos mesmos momentos eu peço para os benfeitores maiores me orientarem, me ajudarem, porque tem dias que eu não consigo trabalhar. É muito complicado, é muito ruim trabalhar eu acho que hoje eu não conseguiria se eu não estivesse junto com vocês, né, e orando, e muitas vezes eu não consigo participar por causa do trabalho mesmo, mas falando no texto, né, das dificuldades, né, que a gente se encontra, o quanto é difícil, eu não tinha ainda passado por um momento assim para entender realmente o quanto é difícil. Muito difícil, muito difícil.
e eu em oração na empresa muitas e muitas vezes. São pessoas que passam por mim, que me dão arrepio, entendeu? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Dia 25 de junho eu embarco para a Inglaterra, voltando para a Inglaterra. Que eu fico muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Mariana, obrigado. A gente enfrenta, né, nas lutas de todo dia, nós todos enfrentamos as nossas pedras no sapato, né? E acho que o texto nos convida exatamente a isso, né? Que a gente procure cumprir o nosso dever, onde quer que a gente esteja. Ajudar aqueles que têm a carga do trabalho, né, sobre eles. Desenvolver estratégias, né? Às vezes, não querendo... Não estou fazendo graça, não. Às vezes você só de pôr um evangelho segundo o Espiritismo em cima da sua mesa de trabalho, você vai afastar muita gente. Isso pode ser bom para você. Né, desenvolver hábitos como convidar algumas pessoas. Eu estou falando isso por causa da Mariana, mas para outros casos também, né? A gente, em alguns lugares, a gente desenvolveu uma certa época o hábito de fazer prece de manhã, né, quando era possível no trabalho, né, convidávamos algumas pessoas. Sei de empresários espíritas que criaram esse hábito nas suas empresas. Nós podemos fazer isso num pequeno grupo. Então, a gente vai pelo bem se opondo ao mal, né, sem a necessidade de conflito, sem a necessidade de confrontação, quando é possível. Quando não, a gente tem, acho eu, né, a gente tem que se limitar a fazer o nosso dever e tentar ser positivo onde nós estamos, né? Agora, há mecanismos, né, para a gente se isolar disso. É a prece, é manter o pensamento elevado, é não se deixar envolver por essas conversas e essas energias, mas, logicamente, Mariana, que a gente sabe, tudo isso é difícil. Porque o convívio no mundo é difícil, né? Seria muito fácil ser cristão se a gente se isolasse de todo mundo, não falasse com ninguém, não convivesse com ninguém, aí seria muito fácil ser cristão, né? Mas, bom, teu período parece que está terminando, né, nessa tarefa, e você vai abrir uma nova jornada, né? Então, que Deus te abençoe nessa nova jornada. Então, vamos lá, vamos abrir para outros. Se houver outros. Yuri, vai, Yuri, pode ir. Mãe. Boa noite. O tema da indulgência, eu acho que um dos mais bonitos que existe, falar da indulgência, mas ao mesmo tempo um dos mais difíceis. Nós fizemos este estudo, falamos sobre a indulgência no nosso grupo de espanhol, e eu me lembro de fazer um comentário dizendo que a indulgência, que no mundo que vivemos, a falta de indulgência é uma das características da nossa sociedade. Eu falava do como falta isso na nossa sociedade, mas eu fazia a reflexão e eu faço parte dessa sociedade, e eu me dou conta de como falta indulgência para mim, como eu preciso trabalhar na minha indulgência. Eu perguntava, fazia a reflexão, por que é tão difícil para a gente desculpar, por que é difícil perdoar, sobretudo quando as pessoas ferem nossos sentimentos. Mas eu acho que tudo isso é uma questão de orgulho, porque a gente pensa, eu não faria isso, eu não pensaria como isso. A gente pensa que que todas as pessoas devem de fazer como uno pensa que é certo, mas também temos essa costume de ver as coisas negativas nos outros.
em vez de ver as coisas positivas. Sempre vemos o lado mau das coisas, das pessoas, e esquecemos que todos nós somos portadores de imperfeições que devemos reformar. Mas me lembrei da fala de Jesus, quando ele diz que atire a primeira pedra quem não tem pecado, né? Então, é isso, não deve, a gente deve de reflexionar primeiro em nossos atos, antes de criticar os outros e ser mais severos com nós mesmos que com os demais. Obrigado, Yuri. Esse texto é sobre a indulgência, ele se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. Então, ser indulgente é ser misericordioso, né? É olhar para o outro, como a Yuri acabou de dizer, olhar para o outro como alguém também em crescimento, alguém também com fraquezas, né? Com ignorância, porque estamos todos nós, né, num mundo difícil para crescermos, né, e nós precisamos uns dos outros. Então, é na convivência do trabalho, né, na convivência da família, que a gente vai trabalhando os nossos defeitos, porque todos nós, né, temos vícios a combater, todos nós temos as fraquezas, né, que nós devemos lutar contra. Todos nós temos muitos defeitos ainda a corrigir, só que, como Jesus disse, a gente está sempre olhando, né, a palha no olho do outro, ao invés de olhar a trave no nosso, né, então, é muito mais fácil julgar o outro do que julgar a nós mesmos, é muito mais fácil ver os defeitos do outro do que ver os nossos defeitos, porque em todos os aspectos a gente sempre acha que está certo, a gente sempre acha que tem razão, né? A gente sempre acha que o nosso modo de ver as coisas é o melhor modo de ver as coisas, então o aprendizado tem que ser feito, porque a gente tem ainda muito a se corrigir, a gente tem ainda muita coisa, né? Quando a gente se aprende a se analisar, a fazer a autoavaliação, né? O autoconhecimento, a gente vai aprendendo, né? O que nos aperta, né? Onde que a gente tem que mudar, porque se a gente não aprender a olhar para o outro com olhos de misericórdia, se a gente não aprender a perdoar, como nós vamos, né, querer ser perdoados? Né? No oração do Pai Nosso, quando a gente ora o Pai Nosso, a gente pede que Deus perdoe as nossas ofensas à medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem, à medida em que a gente aprende a perdoar o outro, a olhar para o outro como um irmão, né? Então, a gente tem muito ainda a aprender, muito ainda a aprender. E Jesus, no momento na crucificação, ele diz, né, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós temos que nos lembrar disso sempre, porque nós estamos o tempo todo agindo porque nós não sabemos o que fazemos. E aquele com quem convive conosco, que também nos incomoda e que a gente fica criticando, muitas vezes não sabem o que estão fazendo, né? Então, nós estamos todos caminhando num mundo, aprendendo uns com os outros, somos todos imperfeitos, e quando a gente entende isso, a gente aprende a ser mais indulgente, mais compassivo, mais paciente, né? A olhar o outro com olhos de bondade e de compaixão, porque se a gente aprende a olhar, né, as pessoas assim como seres, né, irmãos nossos em crescimento, e nós seremos olhados da mesma forma. Então, é importante que a gente aprenda a fazer isso, porque muitas vezes o nosso orgulho nos impede, né, de nos olharmos e olharmos somente para o outro com quem a gente convive. Obrigado, Giovana. Paula. Paola. Paola. Olá, boa noite a todos. Esse é um tema muito, muito interessante, né, ao meu ver, porque quando eles dizem que a gente precisa ser mais críticos, né, mais severos com nós mesmos,
é bem simples até, assim, na nossa concepção de ser entendido, né? Porque nós temos o total controle sobre os nossos atos. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vai falar. A gente não tem o controle sobre os outros, né? Então, uma vez que a gente consegue, né, fazer o nosso autocontrole, automaticamente a gente já produz para o próximo, né? E uma coisa que tem me ajudado muito, assim, muito, né, nessas questões que ela colocou com relação ao trabalho, essa dificuldade da gente, às vezes, estar no meio um pouco tóxico, né? É uma coisa que tem me ajudado muito. Eu sempre tento meditar da seguinte forma: olha, essa pessoa está no momento, né, evolutivo espiritual em que ela não consegue acompanhar o que de repente seria o melhor, né? Então eu parto do pressuposto naquele momento é tudo que ela consegue fazer, né? Tudo que ela consegue entender, aquele pode de repente é o melhor que ela consegue dar, né? Então isso é uma coisa que quando eu coloco isso para mim, né, eu tenho consciência, eu tenho estudo, não sou perfeita, longe, longe, longe de ser, mas eu consigo verificar num outro, né, uma situação que, né, poderia ser, que poderia. Aquele é o que ele consegue fazer, e se ele está dando o melhor, que assim seja. Né? Com certeza, hoje ele é melhor, faz melhor do que ele já foi lá atrás. Né? E naquele momento, né, de repente, pode ajudá-la também. Faz uma oração quando ela sentir que aquele momento está perigando, que ela está perdendo a paciência. Faz uma oração. Eu tenho feito uso de bastante cristais, sabe, assim, para me ajudar. Eu me agarro num cristal que me dá muita força, né? E peço aos amigos espirituais, ao meu mentor, sabe, melhor, assim, poder mesmo de prece naquele momento, para que o meu pensamento consiga pelo menos amenizar aquela situação. E geralmente funciona, viu? É impressionante como esse ato ele tem me ajudado muito a superar esse tipo de situação no dia a dia. Às vezes até dentro de casa, sabe? Quando a minha filha está num momento histérico de ataque, enfim, ela está investigando para autismo, então eu fico tentando entender, bom, se está acontecendo é porque, né, enfim, temos que entender as razões, então vamos tentar entender o todo, né? Então eu tento fazer muitas preces nesse momento de crise, assim, de pânico, sabe, de momento top, assim, de estresse, e realmente eu tenho me sentido mais calma, assim, eu sinto que a força que ela, né, pela prece, ela vem de uma forma e ela me dá um empoderamento para pelo menos passar aquela situação sem ser dois loucos, né? Já não basta a loucura que a gente está vivendo, mas não tirar a nossa loucura, a nossa sanidade, entende? Que a gente consiga fazer. Então, isso realmente eu queria compartilhar, porque é uma coisa que realmente está dando bastante frutos e positivos, né? É isso, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Paola. Nós temos muitos, como eu dizia, ângulos, né, para esse assunto. E, por exemplo, às vezes já é mais fácil para a gente ser indulgente. São várias situações, né? Vamos tentar colocar isso de um modo concreto. Eu posso ser indulgente com uma pessoa que eu encontrei e vejo que está se excedendo no álcool, por exemplo, ou nas drogas, né? Eu vejo que aquela pessoa está ali fazendo um pouco de balbúrdia, né? De incomodando as pessoas, e eu digo, poxa, né, um irmão tá numa situação difícil, está precisando, né? Aí eu saio dali, de repente as pessoas, né, escutam um barulho e vejo lá que ele acabou de atropelar uma pessoa que eu conheço. Então, aí a minha indulgência muda, né? Passa para raiva, talvez. E eu acho que é muito sutil tudo isso, né? Porque a indulgência que pode ser oferecida porque nós não fomos vítimas daquele mal, já é um progresso, porque a gente está se esforçando para fazer o que o Espírito no texto do Evangelho nos recomenda. Olhar a dificuldade do outro, olhar os seus limites, né? Olhar a sua história de vida,
Será que eu, no lugar dele, se tivesse vivido o que ele viveu, não estaria fazendo isto? Né? Não estaria me drogando, não estaria bebendo, fazendo, né, uma tonteira qualquer? Então, a gente já é um progresso a gente pensar assim. Mas é um passo a mais, né, fazer isso que Dona Clélia Rocha fez. Né? Você vê um brutamontes pegar uma pedra, mirar na tua cabeça, né? Enquanto você está ali para fazer o bem, para defender, né, o pão e o leite de crianças abandonadas, promovendo a educação. Mas como ela vê essa pessoa? Ela, como primeira coisa, ela entendeu que era alguém ignorante, né? Que ele não sabia, ele não tinha ideia do que estava fazendo, ele não tinha ideia do que era o espiritismo. Mas é muito difícil fazer isso que ela fez, né? Porque uma coisa é a gente ser indulgente quando não foi vítima da agressão. Agora, muito mais difícil é você ser indulgente, porque aí não é só indulgência, aí é perdão mesmo, né? Que a indulgência ainda é algo que a gente pode dizer é um perdão prévio, né? É um perdão mais leve, digamos assim. Mas você ser agredido por alguém, né? E aí entra também a questão dos muitos tipos de agressão. Assim como nós poderíamos falar de muitos tipos de indulgência, né? Eu citei dois, aquele de alguém que nos agrediu e aquele de alguém que não nos agrediu, mas, né, que nós estamos vendo ali numa situação ruim. Nós temos o mal daquele que comete mal na pura ignorância, mas temos o mal calculado, né, daquele que quer fazer mal, daquele que quer prejudicar, daquele que quer, né, nos puxar o tapete. E muitas vezes nós ficamos sabendo, né? Então, assim, é muito difícil, porque é lógico, né, que com o conhecimento que nós temos, isso nos auxilia. Por exemplo, eu sei que a lei de ação e reação vai cobrar daquela pessoa, né, que eu não preciso ficar preocupado com isso, que nós recebemos aquilo que plantamos. Mas é difícil, porque nós fomos vítimas daquele mal, né? Então, é aí que a indulgência toma a forma da sua maior grandeza, porque nem sempre é fácil, né? Fazer o que essa líder espírita extraordinária, né, fez, que é perdoar um agressor, ainda ir, né, até ele, cuidar dele, e durante uma semana, e no final dizer, meu filho, que Deus te abençoe, né? E partir como se não fosse nada, embora você tenha a cabeça ali com alguns pontos, né? Então, é realmente algo assim que a gente tem que pensar, né? Só que tudo isso passa, né? E finalizo aqui, isso passa por uma revisão muito profunda da nossa própria pessoa, né? Da nossa visão de nós mesmos. Isso é algo que nós estamos fazendo aos poucos. Cada estudo, cada evangelho, cada livro lido, cada evento da vida, cada situação vivida, a gente vai fazendo essa revisão de nós mesmos. E aí nós começamos a colocar na balança até onde vale a pena o nosso orgulho, até onde vale a pena o nosso egoísmo, até onde vale a pena a nossa arrogância, a nossa vaidade, né? A gente pode, tem outras maneiras de reagir, né? Você pode fazer, até um certo ponto nós temos direito à autodefesa, né? Até um certo ponto nós temos direito de processar uma pessoa, né? Então, assim, há outras formas de reagir, né? Então, assim, nós devemos pensar, né? Por que que a indulgência talvez seja uma dessas formas a privilegiar, né? Talvez nem sempre, né? Mas quando nós começamos a entender, né, o quanto certas reações nossas criam karma, podem nos prender a situações por muitos séculos, podem nos prender a sofrimento que nós poderíamos ter evitado se tivéssemos tido um pouco de paciência, de indulgência. Quando a gente começa a ter essa visão mais larga, às vezes vai ficando menos difícil, né? A gente tem um pouco mais de compaixão, de entendimento,
né? E até ser capaz de ser indulgente, né? Então, vamos em frente. Oi, Sebastião, depois Adriana. Eu estava pensando com a história essa da senhora que foi ferida. Nós, como nos identificamos tanto com o corpo físico, então se você fala se outro homem, outra mulher adulta me fere, eu vou ter orgulho, vou querer me vingar, não sei, mas se uma criança me fere, eu não vou ver esse ato do mesmo jeito, porque eu vou falar, mas é uma criança, não, é ignorante, não tem consciência do que está fazendo. Mas o ponto de vista espiritual, mesmo se estamos em corpos adultos, somos crianças espirituais. Então, se eu veria meus irmãos que ferem por ignorância como crianças que estão aprendendo a andar, seria mais fácil para nós outros. Como a senhora falou, que Deus te abençoe, meu filho, porque ela veia como uma criança ignorante, não sabe o que está fazendo. Então, acho que percebernos como espíritos ainda criança, que estamos aprendendo, que estamos crescendo, nos ajudaria também a ser indulgentes com nossos irmãos que não sabem, mesmo nós que sabemos, é difícil para nós também trabalhar tudo isso, então imaginemos aqueles que não sabem. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Oi, Adriana. Desculpa, gente, esqueci de abrir o microfone. Boa noite, pessoal. Eu tinha feito, quando eu estava lendo o primeiro texto, eu fiz uma reflexão bem parecida com a que a Giovana fez, né? Pensando bem nessa questão quando a gente julga o outro, critica o outro, pela nossa verdade, pelos nossos olhos, né? Por aquilo que a gente acha que é o certo. E às vezes nos olhos do outro, aquela atitude dela é certa, né? Então, assim, é muito complicado essas críticas, esses julgamentos. E eu estou passando por uma fase que eu estou bem com problemas em relação a isso, aceitar pensamentos, às vezes, divergentes, sabe? Principalmente politicamente, essas coisas, né? Então, eu estou realmente com uma resistência, assim, em aceitar certas coisas, ver certas injustiças sendo cometidas, isso está me indignando muito. Mas, bom, deixando essas questões de lado, eu fico, então, mas às vezes o outro, ele está vendo de um outro jeito, às vezes ele acha que está certo, né? Então essa questão da verdade de um, a verdade do outro, né? Aí eu comecei a pensar, né, qual é a verdade, né? A verdade é uma só, né? A verdade é Cristo. Então, eu refleti muito sobre tudo isso, mas aí quando eu cheguei no segundo texto, juro, me deu vontade de chorar, gente. Porque eu falei, nossa senhora, não sou nem um grão de areia, sou menos que isso, né? Olha a grandeza dessa dona Clélia, né? Eu fiquei assim, falei, eu não sou nada. Olha a atitude dela. Eu não conseguiria ter essa atitude diante de uma agressão, talvez. Acho que eu não conseguiria ter essa atitude, essa calma que ela teve, essa aceitação que ela teve. E depois toda a dedicação, a doação dela para essa cura, né? E, nossa, eu me senti me senti mal, mas foi bom, porque vai me fazer acordar para algumas coisas, né? Mas é interessante porque a Dona Clélia, ela vai além da indulgência, ela vai além do perdão, ela vai na caridade. É fantástico, né? Sim. Fantástica a história, lindo. Ter uma compreensão muito profunda, né, das coisas e ter a capacidade, né, de vivenciar a mensagem que prega, né? É algo, não é de estranhar que o rapaz tenha se convertido, né? Porque diante de um exemplo desse, né, fica muito difícil você não se questionar, né? Quem é essa pessoa? Como é que ela é capaz de fazer uma coisa dessas, né? Quando a gente mesmo sabe que não teria feito, né?
Então, agora essa questão, Adriana, a gente às vezes tem que começar a olhar as coisas de um ponto de vista um pouco maior, sabe? Por exemplo, é muito difícil, né, quando a gente começa a compreender certas coisas, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a, a ver as coisas de um modo mais amplo, muitas vezes nós nos assustamos com a ignorância das pessoas, com a má vontade, né? A gente se pergunta por quê, né? A pessoa poderia fazer um esforço, poderia... E às vezes não há pessoas que estão com um ponto de vista diferente do nosso. Às vezes eles sabem que estão errados, estão ganhando com o erro e querem continuar fazendo aquilo, mesmo que isso custe prejuízo, dor e sofrimento para muita gente. Mas conhecendo o que nós conhecemos, eu acho que isso nos dá uma arma um instrumento, melhor dizendo, muito, muito poderoso para pensar nisso tudo e para tomar uma atitude de entender que as pessoas vão ter que lidar com aquilo que fazem, e às vezes elas não nem sabem que vão ter que lidar com aquilo que estão fazendo, acham que vão escapar, acham que vai ficar tudo por isso mesmo. E nós não vamos poder, né? Se a gente quiser mudar todo mundo, se a gente quiser enfrentar todas as discussões, se a gente quiser, nós não vamos conseguir. Então, nós temos que se concentrar no nosso caminho e na nossa estrada, no que nós temos que fazer, e entender que se o próprio Senhor tem deixado que as coisas sigam desse modo, será que Jesus não teria poderes para interferir hoje em certas situações e mudar tudo? Lógico que ele tem. Por que ele deixa? Agora, se ele deixa, por que eu vou perder a minha paz e vou ficar me atormentando porque um fulano qualquer está fazendo um estrago qualquer numa parte do mundo? Lógico que aquilo pode nos incomodar, que aquilo pode nos deixar triste, que nós podemos, dentro da nossa esfera, né, falar contra aquilo, se manifestar, mas não perder a nossa paz. Porque se o próprio Deus deixa que o mundo siga o curso que está seguindo, eu posso agir onde eu estou, fazer o que eu posso, melhorar as coisas onde eu estou, né? Melhorar o mundo ao meu redor. Mas às vezes eu não tenho poder para mudar a política do Brasil, né? Ou da Inglaterra, ou seja lá de onde for. Então, e muitas vezes eu não tenho esse poder, nem quero ter, porque a gente sabe o quanto que é ilusório isso. O sujeito briga uma vida inteira para se eleger qualquer coisa, chega lá, descobre que não tem poder nenhum, né? E tudo está controlado por uma série de circunstâncias que ele tem muito pouca influência. Olha o presidente americano, você fala, o homem mais poderoso do mundo. Às vezes ele não sabe nem onde está a cadeira dele, né? Porque é tudo tão determinado, tudo tão controlado. E aí vem a questão, né? O nosso tempo nesse mundo é curto. Ou eu me concentro em me melhorar e crescer, e se Deus me der a possibilidade de influenciar os eventos, lógico que nós devemos influenciá-los para o bem, para o melhor. Mas, às vezes, o que Deus quer é que a gente cuide, né, dos nossos filhos, da nossa família. E hoje, lendo uma mensagem de Emmanuel, talvez eu até coloque ela mais para frente no nosso evangelho, mas vale a pena comentar. Ele comenta de José, né? José da Galileia, pai de Jesus. E ele fala que nós sempre lembramos das figuras masculinas que cercaram Jesus, lembrando do discípulo que negou, do outro que traiu, do outro que não entendeu, do outro que pediu provas. E ele fala, poucas vezes nós lembramos desse homem extraordinário, que serviu, que deu tudo que tinha ao Cristo, esse pai de família extraordinário, que protegeu seu filho, protegeu sua esposa, que jamais se vangloriou de ter sido visitado pelos anjos, que jamais deixou a sua carpintaria, embora visse a influência que o filho tinha, né, sobre os doutores, em Jerusalém.
né? Ele poderia ter se empolgado com aquilo, falado, bom, eu vou levar meu filho para uma escola, eu vou transformá-lo num doutor, ter sido seduzido pela perspectiva de poder e influência, e ele nunca abandonou o trabalho dele, né? E ele diz Emmanuel no fim da mensagem, ele viveu no silêncio daqueles que servem a Deus. Então, às vezes é isso, né, que o Pai está pedindo a nós todos, que a gente viva no silêncio daqueles que servem a Deus. E nós vamos confiando que o Pai vê, né, ele tem poder, ele pode agir, e às vezes ele vai buscar pessoas que nós falamos, da onde saiu esse sujeito? E é aquele sujeito que vai e resolve as coisas. Então, continuemos o nosso trabalho, né? Oi, Val. Oi, boa noite a todo mundo. Eu acho que isso que você falou, César, agora por último, é muito, muito importante essa questão da nossa responsabilidade, porque a indulgência não nos isenta justamente do nosso dever, né, de caridade e de mudança. Isso que eu queria dizer. Uma pessoa que vem conversar comigo só para fazer fofoca, em algum momento eu vou ter que dizer, olha, eu não gosto desse tipo, né? Você tem alguma coisa positiva para me falar? E às vezes o preço que a gente vai pagar vai ser o isolamento, né? Porque a pessoa, ela não gosta de falar ela não gosta de falar disso, ela não gosta de falar disso. Vem conversar comigo com alguma coisa positiva, aí eu vou conversar com você. E você fazer isso cada vez que a pessoa vem fazer fofoca, você falar, olha, eu não gosto, né? E não simplesmente não responder e ficar só ouvindo, mas simplesmente colocar um limite e falar, olha, eu não gosto de, né? Vamos falar de outra coisa, vamos mudar de assunto, né? E e por outro lado, a questão, eu sei que no Brasil isso não funciona dessa maneira, mas aqui no Quebec, se você está vendo um motorista que está dirigindo embriagado, a sua obrigação é pegar o telefone, ligar para a polícia e falar aqui em tal rua, hein? Isso faz parte da nossa atitude. Então, sim, a gente vai ser indulgente, intolerante com esse irmão que está passando por esse vício, mas está na nossa responsabilidade tomar uma posição também, porque é isso que faz a diferença. E aí eu me lembrei aquela frase, né, que os maus tomam conta porque os bens se intimidam, os bons se intimidam. Então a gente não pode se intimidar diante dos erros, né? Agora a gente tem que pensar que o que está no nosso controle, né? Não adianta a gente querer mudar, como o César falou, a política do outro lado do mundo, mas manter o equilíbrio no nosso lugar de trabalho a gente pode, manter o equilíbrio na nossa família a gente pode. E tentar fazer um esforço para, ao invés de ser influenciado pelos outros, por toda essa energia, que eu acho que todo mundo já passou por isso, que a Mariana falou no começo, né? Essa dificuldade, de a gente ser a pessoa que faz a diferença. De ser a pessoa equilibrada, de ser a pessoa que diz, não, eu não vou falar disso, vou falar de uma coisa positiva. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para trabalhar. E a gente acaba pagando o preço. E pagar esse preço é ser cristão, né? É manter a tua postura de dizer, não, eu não tolero, tem algumas coisas que eu não tolero. Porque se eu tolerar, eu não avanço, né? Se a gente tem coisas que a gente que é indiscutível, que a gente não pode aceitar. E aí, só para fechar, queria voltar no que a Giovana falou, por que bem-aventurados és os misericordiosos? Quando a gente começa, e eu acho que é tão difícil isso, quando a gente começa a ter consegue ter um pouquinho de misericórdia, é porque a gente já fez um pouquinho desse trabalho de reforma íntima. Então, eu acho que quando Jesus fala que são bem-aventurados os que conseguem, é porque eles estão caminhando, eles estão se melhorando, né? Então, eles estão crescendo como ser humano, a ponto de conseguir ter misericórdia do outro, a ponto de conseguir dizer, poxa, ele precisa tanto de ajuda quanto eu, porque eu também estou precisando. Então, se eu consigo ver que o outro também precisa tanto quanto eu, é porque os dois nós estamos caminhando, né? Então, os dois são bem-aventurados nesse caminho. Mas eu acho importante o que você falou, que não ser indulgente não quer dizer se paralisar nas tuas ações pelo bem, nas tuas ações sinceras pelo bem, e não pelo teu bem, pelo bem de todos, né? E às vezes isso também eu acho que é complicado. Obrigada. Obrigado, Val. Esse equilíbrio, né, que às vezes a gente vê, por exemplo, na história da Dona Clélia, né, ela se manteve firme, fez o que veio fazer, continuou, né, na postura dela, e
e transmitiu a mensagem que vinha transmitir, né? Caibar Schutel, ele enfrentava, né, em debates os padres, os pastores, mas sempre com a elegância de quem sabia que estava discutindo com o irmão, embora fosse um adversário. Mas é esse equilíbrio de, como a Val falou, você vendo o erro, se colocar numa postura que diz, não, eu não vou apoiar isto, não. Essa firmeza de ter as nossas crenças, de melhorar o mundo, de defender aquilo que nós sabemos que vai transformar as coisas para melhor, mas, ao mesmo tempo, né, olhar para aqueles que preferem fazer de outra forma e dizer que pena, né? É um irmão que está escolhendo um caminho de sofrimento, de dor, e eu não quero isso para mim. Mas essa firmeza dos nossos ideais, essa firmeza da nossa postura diante das coisas, né? É óbvio que isto é um aspecto, né, da nossa presença no mundo, como a Val disse, como cristãos, né? Que quantas vezes a gente, para ser simpático, se acomoda, faz de conta que não está vendo, né? Deixa a conversa rolar, e num certo momento a gente começa a perceber que não dá mais para viver nesse tipo de contradição, né? Então, a gente começa a entender que tem sim, né, que cortar assuntos que não são úteis, que não perder tempo com conversa que não leva a nada, destacar o que é bom, né, como o Espírito diz na mensagem do Evangelho, destacar o que é bom com sinceridade, com honestidade, não é destacar aquele bom que soa, né, como cínico, mas é dizer, né, olha, essa pessoa também tem isso, essa pessoa também faz aquilo, e ser capaz de mostrar, né, quando a gente começa a viver assim, acho que a vida vai ficando uma vida menos sofrida, né? Porque a gente vai entendendo quão difícil é para nós e por que não entender os outros, né? Quando a gente vê que é tão difícil para nós. Mas termino repetindo isso, né? E fazendo isso cá embaixo o que a Val falou aí, né? Dessa necessidade nossa de manter a postura, né? Firme diante de situações. Ser espírita não é equivalente a ser não espírita, ou a ser de outras religiões. Então, a gente, se quer ser bons espíritas, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos pelo menos um compromisso fundamental, que é o de sermos melhores um pouquinho a cada dia. Ninguém está pedindo perfeição da gente, ser melhor, né? E eu não posso ser melhor se eu não melhoro as coisas em torno de mim, se eu não melhoro o mundo, se eu não melhoro a educação dos meus filhos, se eu não melhoro a minha influência no meu ambiente de trabalho, né? A gente, às vezes, não se dá conta de quanto uma reação e uma ação, uma palavra, um sorriso, um gesto podem influenciar as coisas. E, às vezes, pode mudar todo o dia de uma pessoa. Quando a gente fala, não, calma, não é assim, né? Você errou, né? Lá, pessoas no trabalho, né? Aqui no Quebec eu vejo assim, eles têm um pânico de errar, né? E às vezes a pessoa entra em pânico porque cometeu uma falta, e calma, nós vamos corrigir isso, o que houve, né? Onde está o erro, o que precisamos fazer? E aí aquela atitude, a pessoa fala, bom, esse poderia ter, né, chamado o chefe, me chamado a polícia, me mandado prender, e tá. Então, agora, às vezes, as pessoas não vão agir assim com a gente, né? Então, a gente tem que estar preparado, né? Porque aí é a hora de ser indulgente quando você está sendo perseguido, está sendo a vítima, né? Então, são situações diferentes, né? Bom. Não temos mais comentários. Vamos finalizando, então. Repito, né, para terminar, que é uma pequena lição do Evangelho segundo o Espiritismo, e me assusta
a profundidade e me maravilha a visão de Allan Kardec, que ele escolheu essas mensagens. Me maravilha a capacidade que ele teve de ler, no pouco tempo que ele teve, de perceber tudo que estava ali dentro e de ter escolhido essa mensagem, às vezes não outra. Então, são algumas linhas na qual esse Espírito nos chama, né, para a necessidade de termos um pouco mais de compaixão, de caridade. Nós não falamos da compaixão com os nossos familiares, né, às vezes nós somos muito duros com a família. Nós não falamos da compaixão com os espíritos necessitados, né, a indulgência com os nossos perseguidores. Nós não falamos da indulgência com pessoas que às vezes marcaram a nossa vida de modo muito negativo, que estão no nosso passado, mas que nos influenciam de alguma maneira até hoje. Então, há muitos aspectos da nossa vida que precisam ser passados pela lente da indulgência. E não é fácil, né? Nós estamos aprendendo, nós desenvolvemos durante séculos, às vezes até milênios, né, o mecanismo de defesa do egoísmo e do orgulho, que é baseado na lei de conservação, né? Para se proteger, a gente se torna egoísta, se torna orgulhoso. Se torna duro, inflexível, né, impiedoso. É horrível, né? Eu cruzei, assim, talvez, eu cruzei pessoas más na minha vida, mas acho que uma ou duas pessoas que eu lembro de ter cruzado que eram impiedosas, né? Que, assim, de uma dureza de coração que eu me assustei. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Então, é horrível quando você encontra pessoas assim, né? A gente pode ficar assustado. Mas quanto sofrimento, né? Quanto sofrimento vai vir disso, quanta dor, quantos espinhos uma pessoa dessa pode estar plantando, né? E depois vai ter que voltar pelo caminho que semeou. Então, a gente, quando começa a entender tudo isso, a gente começa a pensar duas vezes, né? E a dizer, será que vale a pena? Então, corrigir o mal na medida do possível, fazer o bem, mas não fazer inimigos gratuitamente, né? Não viver semeando discórdia, conflitos, saber separar a nossa parte da parte de Deus. Porque às vezes eu estou querendo corrigir coisas que não me cabem, né? Como é que eu posso corrigir a política do Brasil, né? Eu posso ir lá, tentar fazer o melhor, né? Orientar as pessoas que estão comigo, votar em quem eu acredito que eu devo, quando perguntarem minha opinião, dar a minha opinião e ficar tranquilo com a opinião dos outros. Mas Deus não está me pedindo para mudar aquela situação, não me cabe, eu não tenho poder para isso, né? E eu acho que Deus já nos fez com braços curtos para que a gente entendesse que tem um limite à nossa ação. Se ele quisesse que a nossa voz fosse ouvida, né, por todo o planeta, ele teria feito a nossa voz com o poder, né, de alguns milhões de megahertz. Ele não fez, né? Se ele quisesse que nós controlássemos tudo em volta de nós, ele teria nos dado braços de 20 metros, né? E ele não nos deu. Então, talvez seja já a mensagem de que os nossos limites é para que a gente entenda que, a partir de onde o meu braço não alcança e minha voz não chega, pertence a Deus, e pertence aos outros. Então, a gente vai aprendendo a viver com essa sabedoria, né? Muito bom, meus irmãos. Então, nós vamos finalizar o nosso evangelho de hoje, pedindo aos Espíritos que tenham indulgência conosco. Então, vamos aproveitar, né, esses momentos para que a gente possa orar pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos,
pelos nossos doentes, pelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Depressões, momentos de angústia, com problemas sérios. Então vamos orar, né, por nós e por todos eles. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, almas de luz e de bondade que nos envolvem com tanto carinho, com tanta paciência, com tanta compreensão. Nós oramos, Senhor, pedindo ao vosso amor que nos abençoe, pedindo à vossa compaixão, Senhor, que se compadeça das nossas necessidades. Temos ainda, Senhor, tantas dificuldades. Estamos trabalhando, fazendo esforço para melhorar. Mas nós sabemos, Mestre, que há espinhos a serem arrancados, que há pedras que deixamos pelo caminho, precisam ser removidas, que há doenças que criamos em nós mesmos, como nosso orgulho, nosso egoísmo. E nós, Senhor, pedimos força, coragem, paciência, boa vontade, perseverança. Como pudeste, Senhor, enfrentar a humilhação da cruz, as chicotadas, as agressões. Como pudeste, Senhor, sendo a luz de Deus neste mundo, aceitar nossa ignorância e no final pedir: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Como pudeste, Senhor, se não sendo o próprio amor, perdoar a nossa ignorância e quando acreditávamos teres partido, o Senhor volta aos discípulos para dizer: tende bom ânimo, eu estarei convosco até o fim dos séculos. Então, Senhor, nós vemos este mundo que parece tantas vezes uma embarcação ao ponto de perder-se no oceano bravio das tormentas, das disputas morais, dos confrontos. Mas nós te confiamos, Mestre, nossas vidas pequeninas. Pedimos, Senhor, por nós, por nossos lares. Pedimos que o Senhor nos ensine a viver na simplicidade, no trabalho, no silêncio daqueles que aprendem e servem. Que o Senhor ilumine nossas vidas, nos dê firmeza para sermos teus discípulos. E que o Senhor abençoe nossos entes queridos, nossos amigos, aqueles que nos têm em conta de adversários, aqueles que preferem, Senhor, a ignorância, aqueles que preferem a luz apagada, apagando o bem onde ele apareça. Pedimos por eles também. Nós rogamos, Mestre, que abençoe aqueles que governam, que os proteja para que possam fazer o melhor. Pedimos, Senhor, por aqueles que trabalham honestamente,
Pedimos por aqueles que estão nos hospitais, que servem à saúde pública. Pedimos, Senhor, aqueles que cuidam da segurança das populações. Rogamos pelos professores, aqueles que ensinam, que protegem as crianças, que orientam seus primeiros passos. Pedimos, Senhor, pelos corações maternos aflitos. Rogamos pelos pais trabalhadores e honestos. Nós sabemos, Senhor, que vossa luz alcança a todos os corações e pedimos que o Senhor ilumine nossas vidas, abençoe nossos passos neste mundo, que o Senhor nos oriente nesta semana que se inicia, que nós possamos, Senhor, viver sob a Tua luz, sob o Teu olhar, que não nos falte paciência, indulgência, tranquilidade, que nós aprendamos, Mestre, a confiar na Tua justiça, na Tua sabedoria, nas Tuas determinações. Fique conosco, Mestre, que a luz do nosso Evangelho, das nossas preces, envolvam neste momento nossos lares, afastando os males, limpando, curando, trazendo paz, equilíbrio, que nossas vidas se preencham do Teu amor, porque onde a Tua luz se acende, Senhor, tudo se transforma para o bem e para o melhor. Fique conosco, Mestre, que nós possamos guardar na alma esta luz, hoje, Senhor, e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.